Esta é a nossa segunda edição do Café Profético, nesta retomada que fazemos. Na primeira, que praticamente foi uma introdução às nossas edições todas do Café Profético, tratei de que força é essa capaz de mobilizar de forma ousada, corajosa, articulada e frontal, experimentada, vivenciada na luta dos profetas. Como bem se comenta na chamada filosofia da libertação latino-americana, o vigor da palavra dos profetas ultrapassa a fala, a oralidade, para mergulhar na prática, conforme a visão hebraica, a visão antiga de prática ligada à palavra que cria para acontecer, para se realizar. Foi isso que os profetas fizeram. Não, eu convido vocês para mergulharmos um pouco mais nesta base dos profetas, acompanhando a origem e o currículo mínimo de Moisés. Porque é lá que os profetas beberão, é lá que os profetas alimentarão a sua ousadia, sua luta revolucionária. E o que destacaremos hoje? Destacaremos que Moisés era filho de escravos, de uma hebreia e de um hebreu. No momento em que Moisés nasceu, havia uma imposição ditatorial, tirana, um decreto do novo rei para que as parteiras, forçadas pelo medo, pela intimidação, pela vingança do rei, atendessem as mães na hora do parto, da hora do nascimento das crianças, e ao se depararem com guris, com meninos, os matassem jogando-os nos rios, principalmente no rio Nilo. É um rio mágico, místico para os egípcios. E o que ocorreu? As parteiras se organizaram e combinaram entre elas. Interessante que os redatores do livro de Êxodo, o segundo do Velho Testamento, não se esqueceram de anotar isso. Que as parteiras se organizaram e combinaram duas coisas. Uma, o que dizer para o rei quando elas não matassem os meninos, as crianças, o sexo masculino, e para se comportarem na subversão da ordem do rei. Quando chamadas, por que elas não procederam ao decreto real? Elas já tinham discurso pronto. É porque as mulheres hebreias são muito mais fortes do que as egípcias. Quando somos chamadas para atendê-las, elas já esconderam seus bebês, já tiveram e já os esconderam. Subversão. Uma subversão silenciosa, organizada para desviar a realização odiosa, medrosa, covarde de um rei que usou o seu poder, a sua realeza, a sua institucionalidade para eliminar a reprodução futura deste povo escravo. Foi daí que Moisés nasceu. Nunca esqueçamos disto.
E a outra subversão é que Moisés foi amamentado por uma escrava hebreia. Porque quem encontrou a criança colocada num berço calafetado com betume, isto é, com petróleo, e com breu, também com elementos do petróleo, foi encontrada por uma das irmãs escravas entregues para uma filha solteira de Faraó. Mas por ali já se encontrava a irmã de Moisés, que era escrava, para observar, controlar e cuidar da proteção da criança colocada entre os juncos do rio Nilo. Quer dizer, um cuidado subversivo, um cuidado de quem sabia que se tratava de uma criança jogada de propósito para salvar a sobrevivência e, quem sabe, como organiza o material literário de Êxodo, ser o libertador desses escravos. Subversão. Uma mulher cuida da proteção, de proteger, de preservar a vida do filho de uma outra mulher, uma irmã hebreia. E depois, nesse segundo ato arrolado por mim, a criança é levada para o palácio. E vem uma mulher, quem é irmã de Moisés, sugerir à filha de Faraó que chamasse uma escrava para amamentar e cuidar da criança. E quem era a escrava? A mãe de Moisés, que deu mamar para o seu próprio filho no útero do poder da morte, do poder do ódio, do poder do extermínio e, sobretudo, do extermínio pelo processo da escravização cruel e desumana, como muito bem nos termos de Êxodo se descreve nessa narrativa. É daí que nasce Moisés. E, finalmente, no último ato que eu descrevo aqui, Moisés, já grande, crescido, no Moisés que vai ao seu povo, portanto ele já tinha conhecimento de sua raiz escrava, da sua raiz hebreia, da sua raiz oprimida, e vai ao povo hebreu e se impressiona com a maneira com que os escravos e as escravas são tratados na produção, na construção de cidades egípcias arquitetadas pela engenharia de Faraó e nos armazéns e silos para guardar os alimentos para sustentar a família real e a casta dominante egípcia que usava dos serviços da produção dos escravos para se sustentar em cima da sua miséria, da pobreza, da fome. Moisés, então, é filho desta raiz escravocrata. Mas Moisés também é filho desta subversão. Subversão dos escravos, das mulheres escravas, da amamentação subversiva da própria mãe escrava. Moisés é filho de uma outra ética, que não é a do Faraó, que não é a do palácio. Moisés é filho de uma outra honestidade. A honestidade do palácio se traduz através da arquitetagem para matar. Primeiro matar pela escravidão mesmo. Depois pela ameaça das mortes das crianças do sexo masculino.
E depois, quando Moisés é perseguido porque matou um egípcio que maltratava, que escravizava ao máximo um irmão seu hebreu, Faraó prometera-lhe a morte e colocaram os seus capangas na busca de Moisés para assassiná-lo. Esta é a moralidade, é a honestidade opressora daqueles que escravizam, daqueles que perseguem, daqueles que são capazes, inclusive, de matar as próprias crianças. Quem dos pobres, dos escravos, dos explorados que adota esta ética para entregar os de baixo, entregar os escravos, entregar os explorados, entregar os perseguidos, é considerado traidor, é considerado inimigo dos seus próprios irmãos, das suas próprias irmãs, coisa que não ocorreu com Moisés. Segundo esta narrativa aqui, descrita pelos autores de Êxodo, Moisés se sensibilizou profundamente com os escravos e as escravas. Em nome desta sensibilidade, ele silenciosamente tomou conhecimento perceptível, sensível, vivencial da situação dolorosa das vidas para a morte dos escravos. Em nome desta ética, desta cumplicidade, Moisés teve que fugir, e disso tratarei na próxima edição do nosso café que tomaremos aqui, o café profético. Para concluir, uma é a ética que sustenta a tal de honestidade dos opressores. A ética da engenharia para apertar ainda mais os escravos e escravas de todos os sistemas exploradores. Esta ética captura gente dentre os próprios escravizados e escravizadas para torná-los capachos traidores do sistema opressor. Já a ética dos que lutam pelos escravos e pelas escravas é da honestidade, de profunda lealdade, primeiro com a compreensão real da situação, e não com as narrativas desenroladas e apresentadas pelos de cima. E a outra consequência desta ética e da honestidade aos escravos é aprender com eles a se alimentar na sua raiz subversiva para subverter o sistema poderosamente opressor, a superestrutura que apoia e sustenta como vigas feitas de sangue e de escravidão para sustentar o sistema opressor. Esta é a raiz, esta é a subversão profética e revolucionária.